Marketing na área, trazendo mais um conteúdo top para você, afiliado da Porão dos Quadros. Na aula passada, a gente trouxe uma aula mostrando como criar uma campanha de Google Ads do zero, utilizando a rede de pesquisa. Porém, para você criar uma campanha, você já precisa criar ela utilizando uma estratégia correta. Nessa aula aqui, eu vou ensinar para vocês como definir uma estratégia e quais são os principais pontos que você deve analisar para criar uma campanha já de forma estratégica. Bom, sem enrolação, agora vamos para a tela do meu computador. Fala pessoal, agora aqui na tela do meu computador eu vou passar para vocês tudo que vocês precisam saber para montar uma boa estratégia no Google Ads, tá? Você é afiliado da Porão, se você ainda não subiu campanha, né, você está pensando em subir, assista essa aula até o final para que você saiba todos os detalhes que são importantes para que você suba uma campanha de uma forma assertiva, tá? Senão você vai rasgar dinheiro no Google Ads, tá ok? Bom, para a gente falar das estratégias que você precisa aplicar ali no Google Ads, na rede de pesquisa, eu trouxe aqui 3 principais tópicos que nós vamos entender, né, hoje e aprender a fundo, né, o que é cada um desses tópicos e como que nós devemos lidar com eles para definir uma boa estratégia. O primeiro seria a correspondência de palavra-chave. Então eu vou mostrar para vocês quais são os 3 tipos de correspondência de palavra-chave e como que você deve utilizar. A gente vai falar sobre as estratégias de lance. Então os tipos de estratégias de lance que existe lá na plataforma e qual é o tipo que você deve iniciar, tá bom? Também a gente vai falar sobre o funil de palavras-chave. A palavra-chave que você escolhe para sua campanha, ela já faz parte da estratégia. Não tem como. Se você escolheu qualquer palavra-chave de qualquer jeito, saiba que você subiu uma campanha de uma forma muito provavelmente não tão assertiva, tá bom? Então a gente vai entender sobre o funil de palavra-chave, que seria palavras-chave de topo, meio e fundo de funil. E aí você vai entender de fato, né, o que seria, né, esses tipos de palavra para que você consiga aí, subir campanhas já definindo uma boa palavra para a sua estratégia, de acordo com a sua estratégia, né? Então, para a gente começar aqui, o que é a palavra-chave na rede de pesquisa, né? Basicamente, é o que você digita ali naquele campo da rede de pesquisa. A palavra-chave é um termo, né? É o que vai acionar o anúncio seu, né? Então você vai subir um anúncio para que o seu anúncio seja acionado de acordo com a palavra-chave que você definiu, tá? Então nesse caso aí eu trouxe uma palavra-chave que seria quadro Canva. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem quadro Canva aqui como palavra-chave que eu digitei no navegador, digitei ali no campo da rede de pesquisa e apareceu esses 2 anúncios para mim. Então esses 2 sites aqui, eles pagaram para o Google para que quando alguém digitasse essa palavra ou algo próximo a essa palavra aqui, um significado, enfim, ele aparecesse aqui na rede de pesquisa, né? Então veja que aqui nesse anúncio, por exemplo, ele já coloca, né, quadro Canvas 50 por 20 centímetros. Então veja que a palavra que eu digitei tem total relação com o anúncio que a pessoa subiu aqui, né? E a mesma coisa aqui nesse anúncio de baixo. Então aqui só estou explicando o mecanismo, né? O mecanismo de busca do Google Ads para quem ainda não entende como de fato ele funciona, tá? Agora a gente vai entrar nos tipos de correspondências que existe no Google Ads. Então quando você define uma palavra-chave lá dentro da campanha, mostrei para vocês na aula passada como subir uma campanha do zero. E aí você pode escolher o tipo de correspondência que você vai usar na sua palavra. Eu vou explicar para vocês e vou trazer aqui alguns exemplos também, tá? Mas existe 3 tipos de correspondência, que seria a correspondência exata, a correspondência de frase e a correspondência ampla. Como você vai falar para o Google se a palavra que você está colocando ela vai ser exata, de frase ou ampla? É você que vai escolher isso. Para você escolher, você precisa colocar dessa forma aqui. Então, aqui eu dei o exemplo de novo da palavra-chave, quadro Canvas, certo? Para eu falar para o Google que eu quero subir essa palavra-chave de quadro Canvas como correspondência exata, eu preciso colocar os colchetes. Então a minha palavra ela precisa estar entre colchetes. Se eu quiser que essa palavra fique em correspondência de frase, ela vai ficar entre aspas, tá? Dessa forma aqui. E se for uma palavra-chave ampla, ela não vai ter nada na sua extremidade. Vai ser basicamente somente a palavra que você vai digitar. Então, no caso aqui, quadro Canvas, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês
a diferença, né, entre elas. Basicamente, você dá mais liberdade ou não para o Google encontrar termos que as pessoas digitaram na rede de pesquisa para aparecer o seu anúncio. Quando é exata, ele vai aparecer somente para pessoas que digitou exatamente o que você definiu como palavra, ou alguns significados muito próximos. Então ele não tem liberdade de aparecer para outras pessoas. Já na correspondência de frase, as palavras que você colocou ali dentro, ele vai poder trazer termos que tenha variações de acordo com a palavra que você escolheu. E a ampla, ele tem uma liberdade muito maior, então ele traz muitas vezes termos que você não gostaria, né, de aparecer, e ele aparece seu anúncio lá para termos que não é muito bom. Enfim, em resumo, de exata para ampla é mais restrito e menos restrito, tá? E aí eu trago aqui já uma dica para todos os afiliados que estão iniciando. Se você não sabe muito bem isso, se você está aprendendo agora sobre correspondência de palavra-chave, o que eu aconselho? Você iniciar com correspondência de palavra-chave exata, tá? Então você já vai subir suas campanhas utilizando as palavras-chave dessa forma aqui. Então você vai escolher a palavra-chave e vai colocar ela dessa forma para que ela seja de correspondência exata. Isso, o que você está fazendo? Você não está dando liberdade para o Google aparecer seu anúncio para outras palavras que não seja exatamente aquilo que você digitou ali, que você definiu, ou que ele apareça para palavras que sejam muito semelhantes àquilo que você colocou, que vai fazer sentido, tá? Então, para quem está iniciando, segue essa dica aqui, depois com o tempo você vai estudando, se aperfeiçoando e avançando nos outros tipos de correspondência, tá bom? Se você já tem campanha no ar, eu peço que você vá nas suas campanhas, revise tudo que você vai aprender nessa aula aqui, porque eu tenho certeza que a campanha de vocês vai ficar com uma qualidade muito maior aplicando o que vocês vão aprender nessa aula aqui, tá bom? Seguindo agora para uma segunda etapa aqui, né, das estratégias, um outro tópico que é muito importante, que é a estratégia de lances que você vai definir lá na hora que você está subindo a campanha. Nós também definimos lá na aula passada um tipo de estratégia e eu vou mostrar aqui para vocês quais são os tipos de estratégias e como que você precisa iniciar a sua campanha, tá? Então, basicamente, o que é essa estratégia de lance para o Google? É a liberdade que o Google tem, né, e como ele vai entrar nos leilões para aparecer seu anúncio. Então ali, para você aparecer na rede de pesquisa, é como se fosse um leilão. Uma pessoa fala assim: Google, eu quero dar R$5 para aparecer aqui na parte superior. Outra pessoa fala: olha, eu tenho R$4 aqui como lance para essa palavra. O outro fala: eu tenho R$10. Então o Google vai aparecer sempre quem tem uma prioridade maior, né, quem deu um lance maior ou quem tem a melhor estratégia definida. Então, em resumo, é a inteligência que o Google vai utilizar, conforme o que você definiu, para ele te posicionar no leilão, te posicionar na rede de pesquisa, e, consequentemente, é a forma que você vai aparecer ali na rede de pesquisa, né? Concorrendo com os concorrentes, ficou até redundante, né? Mas concorrendo com os outros anunciantes, com base naquela palavra-chave que você comprou, tá bom? Então seria basicamente isso. Avançando aqui, quais são os principais tipos de estratégias de lance? Tem outros tipos, tá, pessoal? Mas eu trouxe 3 aqui para ser bem direto, né? E trazer de fato o que vocês precisam saber, né? Só o essencial para vocês terem uma boa performance ali nas suas campanhas, tá? Basicamente, são esses 3 tipos de lance aqui que a gente vai aprender. Seria o maximizar cliques, maximizar conversão e maximizar valor de conversão. O maximizar clique, o que você está falando para o Google? Você está falando assim: Google, eu quero que, com base no meu orçamento e nas palavras que eu defini, você encontre o maior número de pessoas possíveis para clicar no meu anúncio. É isso que ele vai fazer. E claro, você vai definir um custo por clique ali. Então você fala assim: olha, eu tenho R$12 para gastar nessa palavra-chave que eu comprei. Me traga a maior quantidade de cliques, dando esse lance de R$2, que é o que eu estou disposto a pagar nessa palavra. Beleza, Google? Então, ele vai se posicionar assim no leilão com essa inteligência ali de campanha. O outro seria o CPA, que é maximizar conversões. O que acontece? Também você vai alterar, né, essa estratégia de lance para maximizar conversões. Você vai definir qual é o CPA, no caso seria o custo por aquisição ou custo por ação. É o quanto você está disposto a pagar para o Google realizar uma conversão sua. Então, ou seja, você vai falar assim: Google, eu posso gastar aqui até R$150 para fazer uma venda. Vamos supor que a comissão é R$250, R$300, para você tá tudo bem você pagar R$150. E aí, com base no histórico de conversão que o Google tem das suas campanhas, ele já sabe qual é o perfil do comprador da sua campanha ali, da sua conta.
E aí ele tem uma inteligência maior. O que ele faz? Ele dá lances de acordo com o perfil de cada usuário ali que está navegando. Se ele tem um perfil de compra maior para você, que faz mais sentido para o seu produto, ele vai dar um lance maior para aquela pessoa. Para uma pessoa que não tem um perfil tão legal, tão próximo, ele vai dar um lance menor, né, um custo por clique menor para aquela pessoa. Então é uma estratégia de lance mais inteligente, tá? E o ROAS seria o intuito de maximizar o valor de conversão. Então você vai falar assim para o Google: olha, eu não quero só que você me traga mais a maior quantidade de conversão possível. Eu quero que você me traga o maior valor de conversão possível. Ou seja, eu quero ter o maior retorno sobre investimento. Essa sigla ROAS, ela é retorno sobre investimento de mídia. Ou seja, o quanto me retornou versus o quanto eu investi nos anúncios. Então, por exemplo, se eu investi R$10 e me voltou R$100, eu tenho um ROAS de 10. Então, quer dizer, eu tive 10 vezes o resultado de que eu investi. Nessa estratégia, o Google vai focar em trazer não só pessoas que convertem, né? Não só conversão, mas trazer pessoas que faz compras de maiores valor. Então, com isso, eu consigo ter um ROAS maior também. Então, ele vai trabalhar o lance dele, identificando se a pessoa tem maior ou não potencial de fazer uma compra de um valor maior também. Tá, ok? Então, aqui ele já entra também no valor da conversão e não só na quantidade de conversão. Beleza? Aqui eu trouxe aqui embaixo um print direto do Google mostrando essas estratégias que eu citei aqui, que seria a conversão, o valor de conversão, e outra que seria de cliques. Essa parcela de impressão eu não vou trazer para vocês, que é algo um pouco mais avançado, então não faz sentido trazer nessa aula aqui agora, tá bom? Aí, de novo, uma outra recomendação. Sempre que vocês forem iniciar a campanha, inicie a campanha com a estratégia de lance de maximizar cliques. Por que isso? Para a gente poder avançar para um maximizar conversões ou maximizar valor de conversões, o Google precisa ter histórico de compra, entendeu? O Google precisa saber quem que é seu comprador para ele poder ter essa inteligência na campanha. Se você está iniciando a campanha agora, você não fez nenhuma venda lá pelo gerenciador, como que o Google vai saber quem é o perfil de comprador seu? Não vai saber. Então a gente precisa sempre iniciar numa estratégia de maximizar cliques, definindo o CPC máximo, né, que você quer pagar. E aí isso também é importante. Você precisa estudar e saber qual que é o meu CPC máximo que eu vou pagar para essa palavra-chave. O que faz mais sentido para mim? Não faz sentido você dar um lance muito alto, talvez, numa palavra que não tem tendência de ter conversão, de ter uma boa taxa de conversão. Então você também precisa estudar sobre isso para saber qual que é o seu custo por clique máximo que faz sentido para você ali naquela estratégia que você está usando, beleza? Então, recapitulando, sempre que for iniciar uma campanha, maximizar cliques e define o custo por clique ali até a campanha começar a rodar. Aí beleza, mas André, como que eu consigo definir esse custo por clique máximo, né, meu? O que acontece? Cada palavra ela tem um histórico, né? Para aquela palavra acionar o anúncio da pessoa na parte superior ou na parte inferior. Então já tem um custo por clique definido, pré-definido, né? Um histórico daquilo que o Google tem. Então você vai no planejador de palavras-chave do Google. Você vai em ferramentas, aí se eu não me engano é planejamento, e aí você procura o planejador de palavras-chave. Vai abrir uma tela parecida com essa aqui. Você vai digitar na lupinha qual é a sua palavra-chave e aqui embaixo ele vai trazer variações dessa palavra, né? Que você também pode usar ali já no seu anúncio, variações que seja bem próxima daquilo que você está procurando. E aqui um histórico, tanto de média, né, de pesquisa, ou seja, isso aqui é o volume de pesquisa mensal, quantas pessoas pesquisam por essa palavra-chave que eu estou comprando. Você já consegue ter aqui uma noção de qual que é o volume de pesquisa. E aqui na frente ele vai mostrar para você qual que é o lance mínimo e o lance máximo dessa palavra. Então, essa palavra aqui que eu trouxe como exemplo, quadro Canva, ele tem aqui como lance mínimo 71 centavos e lance máximo 12,96. Essa outra variação, que é quadro em Canvas, veja que ela já tem um lance de 75 centavos e R$ 3,00, 3,10. O que isso aqui indica para mim? Que se eu comprar essa palavra para a rede de pesquisa e colocar um CPC de 50 centavos, é quase impossível ela rodar, né? Se eu estiver falando só da rede de pesquisa, ela não vai rodar, né? Porque o lance mínimo que alguém historicamente deu, né, para aparecer ali na parte superior da página foi de 71 centavos e 75. Então aqui você definiria ali, por exemplo, um custo por clique de R$1 para você iniciar, para ver se sua campanha ia rodar para
você não dá um lance nem muito alto, fora do que historicamente, né, as pessoas deram, e nem um lance muito baixo, para que você também, sua campanha vai ficar travada, ela não vai rodar. Então, por aqui você já também tem um parâmetro de qual que é o custo por clique que você precisa definir na sua campanha, tá bom? Então, avançando aqui, agora a gente vai falar sobre o funil de palavras-chave. Então, pessoal, para montar uma estratégia, igual eu falei no início, não é apenas pegar, apertar botão, começar a subir campanha, escolher qualquer palavra-chave, qualquer lance, criar o anúncio de qualquer jeito e achar que, por alguma mágica, alguém vai comprar, vai fazer uma compra no site através do seu link. Não, você precisa de fato saber, né? Então esses 3 pilares são alguns dos mais principais, né, para você definir uma boa estratégia. Existem outras coisas também que futuramente eu vou trazer para vocês, mas essas são as principais que vocês precisam definir. Então, de novo, se você já tem campanha no ar, revise todas as suas campanhas com base nisso que eu estou trazendo. Muito provavelmente você vai ter um êxito muito maior ali nas suas campanhas e consequentemente ter mais venda também. O outro ponto é o funil de palavra-chave. André, o que seria isso, funil de palavra-chave? Existem palavras que elas são topo de funil, palavras que são meio e palavras que são fundo de funil. Quando a gente fala de topo de funil, são palavras que ela tem um significado mais amplo, e aí eu vou mostrar para vocês depois quais são os pós e os contras, né? O que tem de ponto positivo, o que tem de ponto negativo em cada palavra dessa, para você conseguir visualizar e definir uma boa estratégia. Então, por exemplo, uma palavra-chave topo de funil que tem um significado mais amplo, como exemplo eu trouxe aqui a palavra quadro, né? A palavra quadro decorativo, quadro para a sala. Quando eu falo quadro, que tipo de quadro eu estou falando? Se a gente tiver essa palavra quadro, ela vai ter milhares, quase 1 milhão de pesquisa por ela. Mas que tipo de quadro que é? Existem vários tipos de quadros, não só quadros decorativos, mas outras palavras também que se enquadram nessa palavra quadro. Então vai ser uma palavra que ela é muito topo. O que eu vendo é um quadro específico, né? E não apenas um quadro. Se eu compro essa palavra, provavelmente eu vou ter uma porrada de pessoas procurando, clicando, entrando no anúncio. Mas muito provavelmente ele não é meu cliente potencial. Então ele é o topo de funil. Eu consigo vender através dessas palavras? Eu consigo. Porém eu vou ter uma taxa de conversão menor. Isso quer dizer o quê? Ao invés de eu ter 50 pessoas entrando para fazer uma venda, eu vou ter 500 pessoas entrando para realizar uma venda. Tá? Essa outra palavra também, quadro decorativo. O quadro aqui ele é um quadro decorativo também, mas ele não é qualquer quadro decorativo. Existem inúmeros quadros decorativos no mercado. Quadros que variam ali de 30 a 40 reais a quadros de 2, 3 mil reais. Então, qual é o tipo de quadro que eu vendo? É só um quadro decorativo? Não. Então eu também considero essa palavra como topo de funil. E quadro para sala? Qual é o tipo de quadro que a pessoa está procurando para sala? É muito amplo, entende que o significado dessa palavra ela consegue se encaixar em vários contextos. Se não se encaixar exatamente no meu, se ficar um pouco solto, eu vou entender que é uma palavra de topo de funil. Então grava aí que a gente vai ver depois qual que é a vantagem e desvantagem de cada etapa dessa do funil das palavras. Agora a gente vai falar das palavras do meio de funil. O meio de funil são palavras que já têm um significado mais específico. Então, por exemplo, quadro decorativo com tecido Canva. Então, opa, peraí, o meu quadro, o quadro da Porão é um quadro decorativo, beleza? E o tecido que ele é feito é um tecido Canva. Então, se alguém está procurando quadro decorativo feito de tecido Canva ou de tecido Canva, é o quadro que eu tenho para oferecer. Então, veja que já é bem próximo, né? Se o cliente está procurando quadro com tecido Canva e eu tenho para oferecer, eu já considero ali como meio de funil. Então, o significado da palavra é específico, bem de acordo com o que eu estou oferecendo. Aí um outro exemplo, quadro leão, quadro de leão. Se eu tenho lá no meu site um quadro de leão, eu tenho grande chance da pessoa que está procurando quadro de leão gostar de um quadro que eu tenho lá e fazer a compra do site. Então, é um significado específico. Aqui eu poderia dar outros exemplos também, mas eu acredito que deu para vocês entenderem a essência ali da análise. Agora a gente vai para fundo de funil. Seria o quê? Significados ultra específicos ou com que tem uma grande intenção de compra. Tá? Então, significados ultra específico ou que tem uma grande intenção de compra. Aqui eu trouxe como exemplo, comprar quadro leão tecido Canva. Cara, eu tenho quadro de leão no meu site, o meu quadro ele é de tecido Canva e a pessoa ainda está escrevendo que ela quer comprar. Então ela tem a intenção de comprar um quadro exatamente do que eu tenho no site. Isso aí é um fundo de funil. O outro exemplo aqui é comprar quadro árvore da vida. Então,
a pessoa ela colocou a intenção de compra e ela está sendo super específica na palavra que ela está procurando. Vamos supor que no nosso site existem alguns quadros que eles são exclusivos da Porão. Exatamente da forma que tem no nosso site, nenhum outro site tem. Então, se a gente pegar aquela imagem e nenhum outro site tem aquela imagem para vender, só nós temos aquela palavra, ela é total fundo de funil, né? Porque só a gente tem. Quando a pessoa procurar, muito provavelmente porque ela já viu no nosso site, ela está querendo retornar no site para encontrar o site, né, da Porão para poder efetivar a compra. Então também é uma palavra fundo de funil. É ultra específico com intenção de compra. É onde a pessoa já passou por toda a jornada. Ela já está convencida de que ela já quer comprar. E na palavra-chave a gente consegue identificar isso e aparecer para ela exatamente na hora que ela está disposta a comprar. Beleza? Agora, André, você falou de topo, meio e fundo, mas o que vai mudar isso para mim, né? Existem pontos positivos e negativos para qualquer palavra que você for escolher. Então, uma palavra de topo de funil, ela tem como característica, pessoal, tudo que eu trago aqui são sugestões que eu dou e são análises que eu faço aí com a minha experiência. Tem coisa que ela vai poder variar de mercado para mercado. O que eu estou trazendo aqui são dados que eu trago referente a Porão dos Quadros, com grande expertise nisso, tá bom? Enfim, então uma palavra de topo de funil, o que seria? Normalmente ela tem uma característica de ter um custo por clique baixo. Então é uma palavra que ela tem alto volume de pesquisa e que normalmente ela tem um custo por clique baixo. Por quê? São poucas pessoas que compram. Então provavelmente não tem tantas pessoas brigando para ser o top 1 lá na rede de pesquisa dessa palavra. Então ela tem um custo por clique mais baixo e ela tem um alto volume de pesquisa. E aí quais são as vantagens desse tipo de palavra? É uma palavra que, com uma campanha criada através dessas palavras, que é topo de funil, você vai conseguir escalar muito, porque tem muitas pessoas procurando por aquilo, né? Então tem palavras que chegam a 200, 300 mil pesquisas por mês. Então é um número muito absurdo. Se você conseguir vender com uma palavra de topo de funil, muito provavelmente você vai conseguir escalar bastante. Qual que é a desvantagem de uma palavra de topo de funil? É a baixa conversão, como eu já falei. Normalmente ela vai ter abaixo de 1%, muito abaixo, muitas vezes 0,1%, 0,05%. Então, quando eu falo abaixo, é realmente porque são, como eu expliquei para vocês, não é um público muito assertivo. A gente não consegue cercar e entender de fato qual que é a intenção de compra por aquela palavra, porque ela é um pouco mais ampla. Então ela vai ter uma taxa de conversão muito baixa, tá ok? Palavras do meio de funil, característica, coloquei um CPC razoável. É um CPC que vai ser ali acima de R$ 1,50, R$ 2, mas ele não vai ultrapassar um CPC de R$ 5, R$ 6, entendeu? É um CPC razoável. O custo por clique de uma palavra de meio de funil. E o volume de pesquisa dele também não vai ser um volume de pesquisa de 200 mil pesquisas. Porém, também não vai ser 100 pesquisas, 200 pesquisas por mês. Vai ser ali entre 1.000, 2.000, 3.000 pesquisas por mês nessa palavra, tá? Então, também tem um volume de pesquisa médio, tá? Razoável. Qual que é a vantagem? Ele acaba sendo também escalável, porém, ele vai ter ali acima de 1%, mas também abaixo de 2% de conversão. Não vai ter um número muito grande de taxa de conversão. A taxa de conversão é basicamente quantas pessoas eu preciso que entrem no site para realizar uma venda. Esse cálculo é feito assim, um exemplo. Se entra 100 pessoas no site e eu realizo uma venda, eu tenho 1% de taxa de conversão. Se entrar 100 pessoas no site e eu realizo 2 vendas, são 2% de taxa de conversão, tá ok? E a palavra do fundo de funil, quais são as características que ela vai ter? Normalmente, como vai ter bastante pessoas brigando por essa palavra, ela vai ter um custo por clique muito alto, ela vai ter um baixo volume de pesquisa, né? E quais são as vantagens? Ela tem uma alta conversão, aqui está escrito baixa, mas na verdade é alta conversão, acima de 2%. Existe caso que você vai ter palavras aí que vai converter a 5%. 5% das pessoas que entram no site vão comprar. Coloquei 2%, a partir de 2% para ser razoável, tá bom? Então, e é uma boa taxa de conversão, ótima taxa de conversão. Então você acaba conseguindo pagar um custo por clique maior também para participar do leilão. Como ela tem uma boa taxa de conversão, você consegue fazer venda a um custo por venda um custo por venda legal também, tá ok? E qual que é a desvantagem? É que
com essa palavra-chave que é fundo de funil, por ela ter baixo volume de pesquisa, você não vai conseguir escalar. Então você não vai conseguir, de repente, fazer 1, 2, 3 vendas todos os dias por essa palavra. Vai ser uma campanha que vai ficar ali paradinha, vai te dar um retorno, mas você vai fazer 2 vendas no mês, 3, 4, 5 vendas no mês. Então não é uma palavra que vai, né, não é uma estratégia que você vai conseguir escalar com ela, tá ok? E aí, passando aqui, né, relembrando tudo que nós aprendemos aqui nessa aula. Quais são os tipos de palavras-chave? Topo, meio e fundo de funil. Né? Lembrando lá de tudo que nós vimos aqui. Para você definir, você já cria uma campanha já entendendo qual é a estratégia que você vai atacar. Você também não pode ter uma campanha com todos os tipos de palavra de topo, de meio e de fundo. Você precisa definir qual que é o tipo de campanha que você vai subir. Se for uma campanha de fundo de funil, somente palavra de fundo de funil, para que você consiga trabalhar com todas essas variáveis que eu trouxe para vocês. Então, primeiro, escolha a palavra já definindo qual a estratégia que você vai usar, qual a estratégia de lance, né? Já começa com maximização de clique, mas já definindo qual que é o custo por clique que você está disposto a pagar. 50 centavos, 1,50, R$ 5, R$ 10, qual que é o custo por clique? Depende da palavra, vale a pena você dar um custo por clique, você dar um lance alto. Tem palavra que não, que você precisa dar um lance baixo para ser condizente. Então, a definição do custo por clique na palavra-chave máximo que você vai pagar faz parte também da sua estratégia. E outra é a correspondência de palavra-chave, que nós aprendemos. Oriento você que não tem tanta experiência, começa com exato para você não ter problema nenhum. Depois que você aprender de fato o que é, conseguir assimilar, você vai para a correspondência de frase e já aprende também todas as questões ali de como negativar, como otimizar as palavras-chave ao longo da campanha, ao longo do tempo que ela estiver ativa. Tá bom? Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, é um conteúdo muito denso, é muito teórico. Eu não consegui abrir gerenciador aqui para vocês, mostrar nada na prática. Mas esse conteúdo teórico, muitas vezes você nunca nem viu ninguém falar sobre isso na internet. É algo de fato que você encontraria numa mentoria, num curso aí avançado de Google Ads. Eu tô trazendo esse conteúdo aqui de fato para vocês analisar, né, quem tem campanha ativa, ir lá, atualizar, e quem está subindo, querendo iniciar agora do zero, já seguir o passo a passo, seguir e subir campanhas de forma assertiva para que vocês consigam vender. Então extraiam, né, esse conteúdo que eu trouxe da melhor forma. E pô, se o conteúdo te ajudou, agregou, fez sentido para você, por que não você dar uma moralzinha? Né? Me seguir aqui no YouTube, né? Basta clicar no botãozinho aí e seguir. Se você gostou do conteúdo também, deixe seu comentário aí embaixo que eu vou responder todos os comentários. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu arroba lá é Games do Marketing, né? Da forma que está escrito aí na tela. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês aí nas minhas redes sociais e, claro, poder ajudar vocês aí no dia a dia a alcançar mais e mais vendas e viver, né, de fato do mercado digital. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Grande abraço aí, bora pra cima vender. Até a próxima aula.